Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Hoje vamos abordar um tema que salva vidas quando tratado com informação e prevenção, o câncer do colo de útero. Ainda considerado um importante problema de saúde pública, essa doença pode, em muitos casos, ser evitada por meio da vacinação, do exame preventivo e do diagnóstico precoce. Para esclarecer dúvidas, desfazer mitos e orientar homens e mulheres sobre esse assunto tão importante, recebemos a doutora Monique Leite, que nos ajudará a compreender como prevenir, identificar e enfrentar essa doença. A nossa conversa, a nossa entrevista, o nosso bate-papo começa agora. Aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Doutora Monique, que bom recebê-la mais uma vez aqui no Café com Leite, lhe oferecer meu café, me sinto honrado com a sua presença. Bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui novamente, matando a saudade de estar aqui conversando com o senhor sobre um tema tão relevante. Tema, diga-se de... É engraçado, doutora, temas que envolvem a saúde do ser humano sempre tem o seu valor, né? Porque, afinal de contas, é cuidar de vida, né? É verdade. Vida e falarmos sobre câncer de colo uterino, tantos cânceres nós temos hoje aí, infelizmente, né? Assolando as pessoas. E esse, especificamente do colo uterino, ele vem, nesses últimos dias, aumentando, vem crescendo. Como é que está essa situação? Porque eu não conheço uma família que não tem alguém que não teve câncer. Pois é, Leite. É muito importante a gente estar aqui conversando sobre o câncer de colo uterino, que ainda é a terceira maior causa de câncer na mulher aqui na nossa população brasileira, né? Então, é uma coisa que ainda assola bastante, né? E ainda intimida muitas mulheres. E eu acho que a maior arma que a gente tem realmente é o conhecimento. Sim. Na verdade, em alguns países, como na Inglaterra, saiu que a gente está tendo uma diminuição dos casos de mortes em mulheres jovens devido às vacinas. Então, a gente tem uma ponta de esperança nisso. Só que a gente precisa investir mais em conhecimento e realmente na questão da vacinação. Mas pelo menos já tem um indicador, uma ponta do iceberg lá na frente, né? Verdade. Já é um começo. Mas essa doença essa vacina é do HPV ou é especificamente contra o câncer do colo? É uma vacina contra o HPV, o 16, o 18 são os mais causadores de câncer do colo, mas também tem aqueles que causam as verrugas, que são o 6 e o 11. E aí a vacina do SUS, ela contempla esses 4 tipos, que aí a gente chama de vacina quadrivalente. Então, o Ministério, inclusive, ele só faz entre 9 até 16, mas até dezembro ele prorrogou a vacina para até 19 anos. Então, é a chance daquela paciente que não fez no período correto conseguir colocar sua vacina em dia. E aí diminuir suas chances também de ter um câncer de colo uterino. Então, doutora, quando a senhora fala de 14, 16, etc., é a idade, né? Isso. Eu te pergunto, é uma forma preventiva e os estudos mostram que isso de fato ocorre? Ou seja, essa vacina evita lá na frente um câncer? Sim, ele é uma forma preventiva. Inclusive, nesse estudo da Inglaterra, eles começaram a fazer essas vacinas nas pacientes em 2008. E agora eles estão colhendo os frutos dessa questão da redução de até 80% das mortes em mulheres até 24 anos. O que a gente vê é que se a gente conseguir continuar insistindo, aumentar a cobertura vacinal, por isso que estão sempre prorrogando, né, dando mais oportunidade, a gente vai ter benefícios também. Lembrando também que essa vacina, ela também pega a parte de câncer de pênis, da parte de vulva é a parte externa da vagina, né? E do colo do útero, que às vezes a gente se pergunta por que o menino também vai ter que
que fazer a vacina, né? Então, além dele também transmitir, mas também tem a questão do câncer de pênis também. Daí a importância do menino também ser vacinado. Inclusive, falamos aqui já sobre o câncer de pênis, que eu particularmente desconhecia, né? E eu até, na ocasião, até estranhei, né? Não é muito comentado, porém existe. E advindo em especial digamos, da falta de higienização. Sim, né? Exatamente. Então, e ocorre, eu até estranhei, eu até conversando com o urologista à época, o doutor Micael, sobre o assunto, e digo, doutor, mas isso não é possível nos dias de hoje, né? E eles, pois, por incrível que pareça, ainda acontece, inclusive aqui. Mas isso é triste, né? A região norte e nordeste é a que tem o maior acometimento de câncer de colo uterino e do câncer em geral, né? Porque a gente tem ainda muita dificuldade em acesso à saúde, ainda muitas crenças, né? De pacientes, inclusive da questão também dessa virilidade em relação ao câncer do homem, né? No câncer de pênis. Então, muitas coisas eles ainda deixam de fazer com medo do que irão falar, né? Então, isso atrapalha muitas vezes. Doutora, e nos dias atuais, ainda há, aí a senhora fique muito à vontade para responder, ainda há, digamos assim, receio do paciente em conversar com um profissional de saúde? Sim, ainda tem muitas pacientes que não dizem nem o nome câncer, né? Às vezes, quando a gente examina a paciente, termina de examinar, e aí a gente fala, vai ter que fazer uma biópsia e tal, não é nada demais, mas não pode ser aquela doença não, né, doutora? Então, assim, ainda tem aquele preconceito até do medo de falar e isso atrair, né? Então, é um medo muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu falo para as pacientes, não adianta a gente só ter medo e não tratar. Sim. Porque não vai embora, né? Não adianta vai ter piorar. medo e guardando, né? Isso, exatamente. Então, são cuidados que as pessoas devem ter. E isso até as pessoas, eu imagino que sejam as pessoas de mais idade, né? Que eu lembro que a minha mãe não falava essa palavra, né? Isso. E infelizmente faleceu de uma delas, né? De uma delas que começou tudo com a mama e depois se estendeu e tudo mais. Então, assim, mas diante de tantas informações como essa aqui, dentre tantas outras que nós temos aí publicadas, né? Não custava nada a própria família, ou seja, os filhos, as filhas, estreitarem esse relacionamento, desse diálogo para reduzir mais essas... São dores, muitas dores, né, doutora? Verdade. Eu acho que vai muito realmente da questão do conhecimento e do aprendizado, dos costumes, né? Então, como eu falei, isso aqui é muito importante porque você consegue passar para o seu público a importância dos cuidados com a mulher, né? E que não adianta realmente a gente só guardar, que a gente precisa informar, que a gente precisa buscar. Infelizmente, não é só para aquele público antigo que ainda tem o medo. Às vezes a gente já vê se perpetuando em algumas pacientes jovens que diz, doutora, eu não posso falar essa palavra, porque já ouviu da mãe, já ouviu da avó, e aí vai continuando. Eu não posso falar essa palavra. Exatamente. E por falar em jovem, nós temos índices de pessoas jovens acometidas de cânceres? Sim. Inclusive... a gente só imagina pessoas com mais idade, né? Pois é. Mas pela OMS, o Ministério da Saúde, ele coloca para o rastreio iniciar a partir dos 25 anos. Para as pacientes que têm alguma coisa relacionada à imunidade, tem AIDS, ou então alguma doença que diminua a imunidade, vai iniciar a prevenção, né, o rastreio, assim que iniciar a vida sexual. Mas, às vezes, em casos mais raros, que fogem a essa regra, a gente pode pegar um pouco ainda pacientes mais jovens do que isso, já com câncer de colo. Isso é triste, é muito triste, né? É muito triste, porque é uma fase que muitas pacientes estão tendo seus filhos pequenos e aí muitas vezes vão se ausentar do lar, algumas vezes de forma definitiva, né? Porque às vezes a gente, quando já vai conseguir tratar, muitas pacientes chegam dizendo que tem um corrimento que não está conseguindo tratar. E quando a gente vê, já é um câncer invasivo, um tumor já bem agressivo mesmo. E a pergunta é, dói?
As pacientes, a depender de qual grau que ela vai estar, vai começar a sentir dor. É tão abstrato, né? Mas a depender do nível que esteja de acometimento, ela vai sentir dor. Ela vai ter um corrimento aumentado, sanguinolento, com mau cheiro, né? Às vezes sangrando. Durante a relação, sempre a gente tem que perguntar, durante a relação tem sangramento? Isso não é um sintoma normal. Se é uma coisa que está acontecendo frequente, tem que ligar o alerta e procurar um ginecologista, procurar um médico da saúde da família, vai na enfermeira. A enfermeira, ela vai ver, ela tem aquele cuidado, porque ela já está ali na equipe de saúde da família fazendo o Papa Nicolau, e ela já tem aquele alerta de ver o colo e ver que não tem alguma coisa que não está legal, né? Então, assim, precisa procurar realmente, porque às vezes a paciente diz, não, é porque não estava bem lubrificado, mas se é uma coisa que está persistindo, exatamente. As historinhas, né? Se é uma coisa que está continuando, não tem por que deixar de ir atrás, né? São fatos que são ocorrências, são fatos que ocorrem e não dói, deixa para amanhã, deixa para segunda-feira, na outra semana eu vou e a coisa continua, de certa forma, de forma interna, né, crescendo cada vez mais. E quando vai cuidar, a coisa já está mais agressiva, né? É impressionante. E volto a insistir, diante de tantas informações, diante até das informações que chegaram mais rápidas através das redes sociais, né, que estão chegando assim muito rápido, apesar de ter muita mentira também. Sim. Mas digo isso porque na contabilidade chega muita mentira, viu? Aí os clientes mandam para mim, eu digo, isso é mentira. Em tudo, né? Em tudo, né? Então, aí também não seria diferente. Mas os cuidados, na maioria dos cânceres, os profissionais aqui dizem que, sendo detectado de forma preventiva na fase inicial, é possível ainda cuidar. Sim, é possível cuidar, né? Eu tenho uma história assim que me marcou muito. No início do Covid, eu em uma cidadezinha e chegou uma senhora que o serviço tinha fechado dessa parte de câncer de colo, que ela ia fazer um exame que chama colposcopia. É um microscópio que a gente olha o colo e vê onde tem a lesão e a gente tira um pedaço e manda para estudo. E essa senhora chegou chorando, dizendo que a médica não podia ir porque ela já era idosa e estava afastada. E aí eu disse, deixa aí que eu vejo essa paciente. Aí quando eu examinei, eu vi que realmente já era um tumor. Aí eu pedi uma pinça, fiz a biópsia e ela me abraçou na hora, a gente toda com tudo, né, paramentada por causa do Covid, e eu fiquei naquela hora, meu Deus do céu, que a gente não pega Covid, né? Aí eu disse, mulher, você vai voltar aqui, você vai voltar bem, vai dar certo. Passou 2 anos, era muito atendimento nesse local. E nesses 2 anos chegou uma pessoa batendo na porta e pediu para entrar, né? Aí ela disse, tá lembrada de mim? Infelizmente não lembrava, né? Aí ela veio e me abraçou e disse, eu sou aquela mulher do começo do Covid que a senhora abraçou e disse que eu ia ficar boa. Então, assim, às vezes, logicamente, os casos que são detectados bem no início, é infinitamente maior a chance de cura. Mas, assim, às vezes, quando é um tumor, como eu falei, né? Ela era um tumor bem grande, já visível, e mesmo assim a gente ainda conseguiu um controle. Então, assim... Doutora, é a fé, né? É a fé e tratar. E tratar. Só a fé também não cura, não. Deus manda o barco, mas se a gente não entrar... Não remar. É verdade. Não. E o que eu acho legal são esses detalhes. E eu acho que isso não tem preço, né, doutora? Vim lhe agradecer, sabe? É uma vida, né? Uma vida ali que ainda está no nosso meio por um cuidado apenas. E muitas vezes, para a doutora Monique, foi um ato natural. Sim. Do seu dia a dia como profissional, né? Sim, mas que para ela fez toda a diferença, né? Toda a diferença, é a vida. Hoje onde ela estaria, né? Sim, verdade. Então, agora o que me estranha são as pessoas jovens estarem envolvidas nesse processo já com câncer, mas eu lhe pergunto, a probabilidade do câncer seria sempre pós o início da vida sexual? A maior, em torno de 90% sim, porque a maioria é causado pelo HPV, que é um vírus transmitido pela relação sexual. Por isso que a gente bate tanto na questão da vacinação. Então, a vacinação e a questão do uso do preservativo, que pode ser ou externo ou interno, porque agora tem o preservativo feminino, né? Já tem há um tempo, ele ajuda bastante na questão de diminuir a chance de infecção.
Então, assim, realmente é primordial. Teve um tempo que houve um medo muito grande da vacina. Muitos pais ainda proíbem, na época que, às vezes, levam uma campanha para o colégio e aí não tem aquela... Os pais não conseguem, ainda tem o medo, né? Mas o que a gente está vendo cada vez mais é uma proteção. Então, a partir do momento que a gente oferece para os filhos, a gente está oferecendo uma chance de diminuir o risco de ter um câncer, né? Com certeza. Gente, eu estou conversando aqui com a médica ginecologista, doutora Monique Leite, aqui no programa Café com Leite, falando sobre a prevenção do câncer de colo uterino. Doutora, vamos beber água? Vamos sim. Por favor, por gentileza. A senhora aceita o cafezinho? Aceito. Por favor, com leite, viu? Fico feliz em lhe oferecer o nosso cafezinho aqui, extraindo da doutora informações quão ricas são sobre os cuidados que nós devemos ter sobre o câncer de colo uterino. Ela vai continuar com a gente. Fique ligado, no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje o tema nos chama muita atenção, né? Que é a prevenção do câncer de colo uterino. Agora eu quero aproveitar essa sua atenção que está super atenta ao nosso programa, a resposta da doutora, a aula, né, da doutora Monique. Aí eu peço essa mesma atenção e diga assim, pegue aí uma caneta, um papelzinho, aquele adesivozinho que você cola na geladeira, ou o ímã que você coloca assim na geladeira, né? Aí você bota assim, campanha de doação de sangue, dia 22 de agosto, das 7 às 14 horas, é um sábado, não tem desculpa. Olha, nós estamos ainda em julho, 22, quase 60 dias ainda. Pelo amor de Deus, não vem dizer que não pode doar. Nós queremos 120 bolsas. Posso contar com você? Lembre-se, todo ano eu estou aqui batendo na porta. Eu quero sangue, eu quero... Gente, sabe qual é a melhor parte? Eu não quero seu sangue. Minha família não deseja seu sangue. Ninguém da produção quer seu sangue. E se Deus quiser, nem você, nem sua família vai precisar do seu sangue, tá bom? Venha doar, façam cometam um gesto de amor, de respeito ao ser humano e venham fazer a sua doação. Dia 22 de agosto, na Rua Delmiro Gouveia, 163, o Hemó se muda para esse endereço e faz a coleta, obedecendo todos os critérios de segurança. Você não tem nenhum problema. Faz só a sua doação. Não tenha dúvida disso, tá? Eu conto com você. Doutora Monique Leite, ela que é médica ginecologista aqui no programa Café com Leite, falando sobre a prevenção do câncer de colo uterino. Doutora, um detalhe, eu falei aqui sobre essa questão da doação de sangue. E na campanha do ano passado, uma coisa que eu observei, 70% dos doadores eram doadores de primeira vez, de primeira viagem, como a gente fala, né? Sim. Jovens. E eu fiquei assim super feliz, porque são pessoas que iniciaram sua vida de doadores ali, cometendo um gesto, né, humano, de respeito ao ser humano, né? Que legal, 70%. Nós coletamos... Eu vou pegar com a produção a quantidade, mas me parece que foram 40 e poucas bolsas. Já chegamos a 90 e poucas, mas aí com a Covid, aí caiu, aí nós vamos chegar lá, não tem pressa, Vamos, não tem pressa, né? Então assim, e esses jovens tomando a iniciativa de vir fazer sua doação, isso tem a sua relevância, tem o seu valor, né, doutora? Sim, porque ainda mais é feito as sorologias, os testes, né? Então, durante a doação, eles têm todo esse cuidado, né? De avaliar também algumas outras doenças que, às vezes, pode ser pego de surpresa, né? Pego de surpresa, exato, Mas é muito bom. E depois de tudo, parece que você ainda recebe um laudo, né? Isso. De todo aquele sangue, todo um estudo mais aprofundado, Sim. se você tem alguma coisa. E tem algumas relevâncias em relação até à questão de, a depender de onde você trabalha, tem alguns incentivos a mais. Sim, sem dúvida.
E nós vamos conseguir, se Deus quiser. 120 bolsas. Doutora, falamos no bloco anterior no HPV. Sim. Me explique, doutora, o que é HPV? Essa vacina do HPV. E eu posso tomar? Já eu tenho que tomar também? Ou só os jovens? Pois é uma pergunta importante mesmo. Porque às vezes no consultório, quando a gente fala HPV... Tem pacientes que se desesperam porque acham que a gente está falando de HIV. HIV, porque parece, né? É por isso que muito parecido, né? Então, a letrinha troca, né? É HPV, é o vírus do papilomavírus humano. É um vírus que é transmitido pela relação. E aí, ele, depois que é transmitido, ele pode, que a gente diz, clarear, como se fosse assim, desaparecer momentaneamente. Mas quando a imunidade baixa, ele pode aparecer novamente e ter lesões. Por isso que a gente pede para a paciente fazer, principalmente quando ainda nunca teve vida sexual ativa, as vacinas. Por quê? Porque principalmente esses que são mais relacionados ao câncer, então já evita da paciente ter uma contaminação, né? Que é o 16 e o 18, principalmente. E em geral a gente faz até os 45 anos. Então, na rede pública, a gente faz dos 9 aos 16, depois disso a gente vai para a rede privada. Na rede privada, a diferença é porque é uma nonavalente, então são 9 subtipos que pega, inclusive para câncer coloretal, outros tipos de câncer também. Então, é muito importante realmente, porque o HPV, ele tem mais de 200 subtipos. Então, é um vírusinho bem importante, né? Que causa bastante doenças aí. Causa um estrago grande, né? O nome é pequeno, mas o estrago é grande. O estrago é grande. E o legal que eu acho é que Mas, doutora, sabe aquela coisa? Eu não vou ter... Eu lembro... Eu sou contador, eu fico lembrando dessas coisas. Quando eu comecei a minha vida profissional, e eu insistia aos meus clientes para pagarem a Previdência Social, para fins de aposentadoria. Não, Leite, eu não vou me aposentar, não. Isso é coisa do... Isso não chega. E aí, recentemente, muitos chegaram, né, e disseram, mas Leite, rapaz, eu não tenho o tempo completo. Eu digo, é porque nunca chegava. Agora chegou. Você lembra disso? Lembra? Pois é, agora chegou. E chega, não é, doutora? Uma hora a conta chega. A conta chega. Em tudo na vida a conta chega, né? É como, por exemplo, você vai dirigindo, vai viajando, você não vai ter problema no seu carro, não vai quebrar, você não vai furar o pneu, você não vai quebrar, você não vai acontecer acidente, nunca vai ter problema, né? É sempre com os outros. Isso. Exatamente. Mas pode acontecer, então não é diferente. Não é diferente. E assim, é uma quantidade enorme, principalmente nos primeiros contatos sexuais. Inclusive, por exemplo, tem uma denominação que a gente chama NIC1, NIC2 e NIC3. Que NIC1 é a contaminação pelo HPV. Muitos pacientes se desesperam, mas em torno de 90%, em 24 meses, esse vírus ele desaparece. Então, para de aparecer no sistema. Mas está inserido em você. A gente não tem como dizer assim, houve uma cura. Ele já está assim, mas não tem como. Eu pensei que ele tivesse residência própria, ele passasse a residência própria. Não, mas ele já não vai mais causar ali agora nenhum problema. A gente fica monitorando e tal, mas a tendência é que desapareça e não vai mais causar lesão no colo. Mas sempre a gente vai ter aquele cuidado e o ideal, inclusive, é que as pacientes digam, né? Porque às vezes a paciente diz, mas isso faz muito tempo. Tá, mas faz parte do teu histórico, tem que dizer. É do mesmo jeito como o senhor estava falando do carro, né? Então, quando vai na oficina, mas já passou. Mas lembra de dizer, né, o que aconteceu? Vai alinhar o carro, eu bati o pneu em algum canto. Então, a gente tem que contar as historinhas direito até para poder ter esse acompanhamento melhor, né? Se a gente não souber o histórico, não tem como acompanhar. É comum a mulher tomar esses cuidados, né? A mãe já leva as filhas hoje, muitas vezes, muito jovem já para profissional de ginecologia, para os cuidados preventivos. Sim. Mas os homens só vão quando a mulher leva. Agora, tem uma questão muito importante que é o diálogo em casa. Né, doutora? Hoje é tão comum até, eu diria comum, sem desrespeitar, conversar esses assuntos entre pais e filhos, ou mães e filhas, se não quiser conversar com o pai, conversar com as mães, enfim, a respeito desse assunto para evitar essa aposentadoria desgastada, né? Inclusive, é uma dificuldade que a gente tem, porque geralmente quando a mulher tem o diagnóstico,
a gente solicita que o parceiro vá ser examinado pelo urologista. Muitas vezes ele não vai ter nenhuma lesão, mas é importante que seja verificado, né? E aí, muitos pacientes... Eu não tenho nada, a doença é sua. Só que casal é feito por duas pessoas. Duas pessoas. Então, precisa ser examinado. E oriundo da relação dos dois. Exato. E que bom se chegar no urologista e que ele diga assim, não tem nada. Que maravilha, né? Que maravilha, né? Então, vai continuar a vida e vai continuar lá observando, acompanhando, né? Mas eles já chegam e dizem, não vou. Eu imagino. Homem é um negócio sério. O homem precisa... Mas, enfim, tem a mulher para levá-la. Tem a mulher para levá-la. Doutora, necessariamente, se para as meninas que têm na família ou tiveram na família alguém com câncer em qualquer parte do corpo, é necessário triplicar esse cuidado? Depende do tipo de câncer, mas de qualquer forma a gente já olha de uma forma mais aguçada, né? A gente já fica mais alerta, né? O câncer de colo uterino, ele tem muito essa questão do HPV, mas lógico, a partir do momento que a paciente diz, minha mãe morreu de um câncer de colo uterino, o alerta liga maior, né? A gente já, se não fez a vacina, vá atrás dessa vacina. Se tiver alguma lesão, a gente vai deixar aquela paciente ali pertinho sempre, né? Então, é realmente uma paciente que precisa estar mais próxima da gente. Não custa nada, né, doutora? É preventivo apenas. Exatamente. Né? E que bom, não tinha nada, como a senhora acabou de falar. Pois é, às vezes algumas pacientes dizem assim, mas aí eu vou ter que vir de 6 meses por 2 anos, quando tem um NIC1, alguma coisa assim. Aí, quando vem que a gente diz, graças a Deus não deu nada. Eu vou ter que vir daqui a 6 meses. Mas, mulher, graças a Deus eu vou dizer que não vai ter nada, né? Se Deus quiser. Doutora, me diga uma coisa. Nessa questão da... Quando as mulheres fazem esterectomia, Sim. Que tira... Tem umas que tira parte do útero, outras tira o útero todo. Isso. É porque vai depender do tipo de cirurgia. A esterectomia, a gente pode fazer a esterectomia total, que é a que tira o útero e o colo. Às vezes, algumas pacientes entendem que quando fez total é porque tirou o útero, o colo e ovários e trompas. Não, os ovários e trompas não entram nisso. Certo. Total é quando tira o útero e o colo. Certo. Ou subtotal, parcial, quando a gente só tirou o útero e o colo ficou. Às vezes por alguma dificuldade técnica, ou então algumas pacientes, alguns estudos mostram que parece aumentar a questão de perda de urina, flacidez vaginal, enfim, algumas questões que aí termina que precisa deixar o colo. Mas se a paciente fez a esterectomia e não foi por causa de um câncer ou por uma lesão de HPV, ela já pode interromper a pesquisa, a prevenção, se já foi retirado o colo. Agora, aquela paciente que disse assim... Porque o câncer, necessariamente, ele é no colo. Mas, por exemplo, se a paciente disse, eu tirei eu fiz a esterectomia, mas eu já tive um problema antes, né? Tive HPV, então precisa continuar o rastreio, porque ela pode ter o câncer de vagina e de vulva. Quer dizer, em cada parte pode ter o câncer especificamente. Exatamente. Né? O mais comum, que mais ocorre, deve ser no colo. Isso. As outras regiões é mais difícil, mas se tem o HPV, a gente tem que ficar de olho. Certo. Mas se ela disse, não, eu tirei esse útero porque estava sangrando muito por causa do mioma. Então, ok. Lógico que quando a gente pode até examinar para ver se tem alguma alteração, mas não precisa colher mais a prevenção. E quando é necessário tirar o colo? É porque existe um mioma, porque existe um indicador de que pode ter câncer? Não necessariamente. Vai depender, às vezes, da questão cirúrgica mesmo. Lógico, pode acontecer ter um mioma nessa região, né? Pode ser alguma outra doença. Ou então a técnica cirúrgica mesmo, que quando foi retirou o colo também junto com o útero. Mas isso não a exime de nenhum cuidado futuro. Tem que haver ainda essas revisões contínuas. Isso. Se for uma paciente que tem essa questão, né? Sim. HPV positivo, vai continuar fazendo a prevenção. Não tem o HPV positivo, aí ela vai continuar indo ao ginecologista, que a gente vai ver a mamografia, se já for uma paciente que necessite fazer a densitometria, as outras questões, vai ser examinada para ver a região interna e externa. Tem lugar para olhar, né, doutora? Tem lugar para olhar. Tem lugar para olhar. Muita coisa.
Doutora, falamos ali nos jovens, e as Sim. pessoas com mais idade, mesmo assim, por exemplo, que passa pelo período Do climatério, da menopausa. da menopausa e tudo, mesmo assim, correm esse risco. Corre, mas aí, assim, a questão do rastreio vai até 64 anos. Depois de 64 anos, se a paciente tem 2 exames normais, a gente já pode interromper o rastreio. Inclusive, tem algumas pacientes que só faltam pular de alegria quando eu digo isso no consultório. Eu digo, não, pode continuar, a gente vai realizar os outros exames, mas a prevenção... Próximo ano a senhora está livre da prevenção, graças a Deus. Graças a Deus, de qualquer forma, o objetivo é se cuidar. E se cuidou até aí, não custa nada 1 ano ou 2 a mais para evitar, não é, doutora? Porque o ser humano ainda está vivo, as células ainda estão vivas. Sim. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? É verdade. Então, se quer viver mais... Se cuida a cada dia e não deixe de visitar a doutora Monique. Não custa nada, vai lá, vai tomar um café com ela, né? Não custa Verdade. nada. Doutora, ainda bem que a senhora é ginecologista, o público feminino procura mais a profissional, porque eu acho que o urologista só vai no empurrão. Só com a mulher puxando pela orelha, Puxando né? pela orelha. E outro dia um urologista teve aqueles... Não, Leite, quem está puxando muito são os filhos. Puxa o pai, sabe? Venha. Olha aí, né? Isso já é a educação. Sim. Comunicação chegando lá. Inclusive, muito a escola ajuda, né? Muitas escola, vezes o que vê na escola, né? Gente, eu estou conversando aqui com a médica ginecologista, a doutora Monique Leite, aqui no programa Café com Leite, falando sobre a prevenção do câncer de colo uterino. Doutora, vamos beber água, São Geraldo, por favor? E mais um cafezinho, né? Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema prevenção do câncer de colo uterino? Você fica ligado, a doutora Monique vai continuar com a gente. No próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, a você que ligou a TV agora, nós estamos conversando aqui com a médica ginecologista, doutora Monique Leite, falando sobre a prevenção do câncer de colo uterino. Então eu tenho certeza que você conhece alguém que merece esses cuidados, e se você não conhece, incentive a sua família, seus familiares, as meninas, as jovens que façam a visita ao profissional de saúde, procure um profissional de saúde. A prevenção, como dito por todos os profissionais, ainda é a melhor opção de um problema futuro. Portanto, fica aqui a dica e fica aqui a doutora Monique para reforçar tal informação. E não custa nada, indica, leva alguém, sugere alguém, se você não quer ir ou não pode, sugere. Não custa nada, não precisa estar doente para consultar o profissional de saúde. Doutora Monique, doutora, é isso, né? Se eu não preciso de uma profissional de... Agora eu vou refazer a minha pergunta. Com o urologista, ele diz assim, não, Leite, eu não só cuido do homem, não, do órgão do homem, não, de um modo geral. Nós também consultamos mulheres. Aí eu faço a pergunta, acontece isso com a ginecologista? Eu acho que sim, porque, na verdade, quando a gente tem um diagnóstico, assim, em casa, termina que a gente vai ter que encaminhar, mas para a gente cuidar mesmo do homem, não, né? Porque o urologista termina que ele vai cuidar, por exemplo, se uma mulher tiver um cálculo renal, ele vai cuidar também. Porque tem essa extensão aí, né? Exatamente, mas a gente é mais em puxar a orelha, até a gente às vezes incomoda. Mas é um incômodo no bom sentido de construir, né? Sim. Construir. Agora, essa ideia também, por exemplo, das pessoas... Porque, doutora, é muito difícil eu olhar para uma pessoa e dizer, olha, eu acho que você não está bem, procure um profissional de saúde. Sim. Na minha visão, porque eu sempre vou estar bem, mas a senhora que está aqui comigo e olha para mim e vê a minha fisionomia, Leite, você não está bem.
Você está muito pálido, o olho está torto, qualquer coisa. Então, procure um profissional. É uma coisa diferente, né? Mas assim, para gente que não é da área de saúde, sugerir isso, muitas vezes se torna grosseiro ou agressivo, ou a receptividade da pessoa. Você está achando o quê? Sim. Pensando o quê? Né? É uma coisa assim muito delicada, mas isso deve acontecer. Deve acontecer. E, inclusive, eu acho que o mais fácil é começar a mostrar essa dinâmica em casa mesmo, né? Então, se a gente vai todo ano, vai para onde? Os filhos vão vendo, né? Não, vou ter que ir no médico. Por que você vai no médico? Porque eu preciso me cuidar. Todo ano a gente tem que fazer os exames para ver se está tudo bem. Então, isso vai fazendo parte da história familiar e isso vai passando, né? Do mesmo jeito que os costumes ruins vão passando, os bons também vão. Ela não podia falar o nome, pois né? Os bons também vão passando. Então, vai dando continuidade, né? E da mesma forma, a gente vai também passando. Não, eu vou precisar ir para o urologista, porque eu já preciso fazer o exame da minha próstata, ou preciso ir para o ginecologista, ou preciso fazer minha mamografia. A gente precisa começar a fazer essa educação em casa, né? Olha a educação, né? Cabe em todo canto, né, doutora? O diálogo em casa é muito importante, né? É mais importante que a gente tem em casa. Né? E a criança aprende. Aprende muito. É impressionante como... E a tia falando... Mas eu lhe ensinei isso. Não, mas já foi a tia que disse lá no colégio. Exatamente. Exatamente. Parece que impregna mais a tia dizendo, o tio falando. Então, quão importante isso para evitar... E isso nós estamos falando no sentido de que a prevenção ainda é a melhor opção, né? Inclusive, muitas vezes tem mães que ainda têm muita dificuldade de falar. Então, assim, eu não consigo ainda falar sobre isso, nunca tive diálogo com minha mãe, né? Então, essa questão de, não, leva no ginecologista, não precisa só, vamos falar sobre a menstruação, e a gente vai caminhando mesmo, construindo um caminho, né? Sempre assim, não é de não é uma impacto, coisa, né? que a gente vai colocar, né? Mas a gente vai aos poucos. Às vezes tem mãe que às vezes chega ansiosa, pensa que a gente vai jogar tudo de uma vez, mas é uma construção, né? Aos poucos a gente vai falando sobre um assunto e vai colocando cada dia uma pedrinha naquele caminho daquela paciente, né? Tá certo. Doutora, tratamento necessariamente nós estamos falando em câncer de colo uterino, né? Sim. Tratamento, essa forma lá que nós falamos no bloco anterior da esterectomia, né? Sim. É uma forma de tratar? É uma forma de tratar também, mas vai depender muito do estágio que foi encontrado esse câncer, né? Então, às vezes, a paciente não vai mais, já está numa fase avançada, vai precisar já de quimio e radioterapia, porque às vezes a gente diz, não, tudo vai logo para a cirurgia. Não, às vezes, se estiver mais avançado, vai para químio, rádio, braquiterapia, Ou então, por exemplo, a paciente está num nível um pouco menor. Então, a gente pegou numa fase NIC 2, NIC 3, que é uma lesão de alto grau, mas ainda não é um câncer mesmo. O NIC 3, a gente chama carcinoma in situ. Então, ele não é invasivo. Aí, a gente vai fazer um procedimento. Inclusive, a gente já consegue fazer, depois desse programa que foi lançado pelo governo, mais especialistas, né? A gente aumentou essa questão do CAF, que é um cone, a gente tira um pedaço do colo, do útero da paciente, e aí tira essa lesão. Então, não necessariamente vai para uma esterectomia. O que vai ofertar mais tempo da paciente poder ter filhos, ter aí a sua prole, e depois, se ela tiver algum problema, a gente continuar acompanhando, aí, se for realmente necessário, vai para a esterectomia. Mas a esterectomia é uma forma de tratamento, né? É uma forma de tratamento. Nós temos todas essas demais, inclusive a quimioterapia e radioterapia. Isso, exatamente. Quem vai dizer isso? É o resultado da biópsia ou o profissional que sabe? Vai depender da biópsia, vai depender da ressonância, vai depender de onde se tem lesão em outros locais já, se tem acometimento de pulmão, fígado. E aí o oncologista vai ver onde é que vai ser o melhor tratamento para essa paciente. Então, uma vez detectado, esse paciente passa a ser do oncologista. Sim, principalmente até na questão cirúrgica,
Na questão do CAF, por exemplo, que é esse pequeno procedimento, o ginecologista faz. Mas quando é a questão cirúrgica, de uma cirurgia maior, oncológica, em geral, a gente encaminha para um oncologista que ele já tem aquele manejo maior de conseguir tirar aquela peça de uma forma melhor, sem deixar nenhuma doença, né? Então, eu sempre encaminho, tem profissionais aqui maravilhosos que assim andam com a gente e a gente tem aquela abertura de dizer, doutor, eu tenho uma paciente tal, vamos fazer tal coisa, e depois volta aquela paciente e a gente fica acompanhando em conjunto, sabe? Então, Precisa, muito né, bom. doutora? É sempre muito bom. Quem sai ganhando é o paciente. Exatamente. Sempre. Eu acho que a gente precisa sempre ter a humildade de perguntar ao colega, né? Até para justamente isso que você falou, que o principal é o paciente. Sim. O paciente sai ganhando, né? Sim. Doutor Samuel já esteve aqui. Sim. Doutor Samuel, oncologista, já esteve aqui. Excelente profissional oncologista. Eu tenho algumas pacientes que são acompanhadas por ele. E ele, com profundo conhecimento, já conversamos muito sobre vários temas aqui. Doutora, mas existe algum medicamento, digamos assim, esses medicamentos de farmácia? Não, infelizmente não. São tudo medicamento realmente de alto custo, vai diminuir a questão da imunidade, vai ter todos aqueles efeitos colaterais em geral do câncer. Tem que trabalhar psicologicamente a cabeça dessa pessoa. A gente precisa realmente de uma equipe multidisciplinar, né? Vai precisar ver a parte nutricional, da parte de psicologia, porque impacta muito, né? Essa questão emocional da paciente. Até porque tem algumas pacientes que, logicamente, com um diagnóstico desse, vai pensar, meu Deus... Não, um diagnóstico desse é uma sentença. Sentença de morte, né? E que realmente hoje em dia a gente vê que não é mais assim, não né? Não é para ser mais isso, assim, né? As pessoas precisam absorver isso, né? Que a gente consegue realmente depois seguir a vida, né? Algumas pacientes até me perguntam assim, doutora, e agora eu não preciso mais examinar nada porque agora eu vou morrer, né? Não, mulher, quem disse isso? A gente não é Deus. Eu sempre digo às pacientes isso, doutora, será que eu vivo quanto tempo? Não sei, só Deus quem sabe. Porque é muito tênue você querer. Lógico, os livros dizem é uma perspectiva de tanto tempo. Mas sei lá quantos dias a mais foram colocados na vida dessa paciente. Sim. E às vezes a gente, porque disse, sei lá, bora dizer aqui 2 anos, essa paciente vai mentalizando aquilo ali, vai cada vez mais piorando, né? Eu acho que nem a pessoa vai deixar a paciente num mundo aí à toa, dizendo que nunca vai acontecer, mas também não pode deixar fechado que isso vai acontecer, porque realmente ninguém sabe o que é o dia de amanhã. Eu acho que mesmo 2 pessoas no mesmo nível de problema, os cuidados que uma tem que a outra não tem, pode levar a uma diferença muito grande de tempo exatamente. aqui, né? A gente tem que esperar ver como é que cada organismo vai reagir a cada tratamento, tem né? Isso, Então, doutora, os tratamentos seriam por essa linha? Sim. Né? Cirúrgico, radioterapia, quimioterapia. Quimioterapia, exatamente. Mas isso é passível quando se chega... A quimioterapia e a radioterapia já é o extremo? Não. Em geral, já é uma fase mais avançada, realmente, sabe? Mas também não quer dizer assim, eu fui diagnosticada e depois que eu passei, eles disseram que eu vou fazer quimio e rádio, pronto. Então, é porque eu estou muito ruim e eu vou morrer. Não. Né? Então, calma. Se você teve um diagnóstico desse e está escutando a gente aqui, tenha calma. Não quer dizer isso, não. É porque, às vezes, as lesões elas são mais difíceis na questão cirúrgica e, então, a rádio e a quimio vão ter um melhor resultado do que é esperado na cirurgia. Porque todos os tratamentos, eles são baseados nisso. Esse tratamento aqui vai ser melhor para o paciente ou vai ser pior? Não, vai ser pior. Então, vamos fazer esse outro. Esse outro vai ser melhor, então a gente vai fazer esse aqui. Muito bem. Sempre, aí outra coisa, o tratamento desse paciente não é igual, pode ser o mesmo problema de saúde, mas não é igual a esse aqui, porque aqui é um outro corpo, é um outro organismo. Somos individuais, né? E cada um responde de uma forma. Exatamente. Estou conversando com a médica ginecologista, a doutora Monique Leite, aqui no programa Café com Leite, falando sobre câncer de colo uterino. Doutora, essa conversa está maravilhosa no quesito aprendizado. Eu estou aprendendo muito.
eu lhe exploraria mais se eu fosse uma pessoa do sexo feminino. Talvez eu pudesse lhe explorar mais, sabe? Até fazer uma consulta em termos aqui no ar, de uma coisa mais próxima, né? Sim. Mas eu acho que ficou assim bem esclarecido, inclusive para os homens que têm as suas esposas ou as pessoas que têm no seu seio familiar ou social, para que eles se advirtam de que podem dar a sua contribuição levando essas mulheres para o lugar, ou seja, para uma consulta, para uns cuidados com a saúde, né, doutora? Então, Sim. ficando esse recado para mim, eu já estou muito feliz. Doutora, esse assunto é muito extenso e nós poderíamos continuar aqui, mas eu preciso fazer um intervalo para um cafezinho. Vou tomar um cafezinho e a gente já volta, tá bom? E você, fique ligado, nosso intervalo, você já sabe, pequenininho, o tempo do café e da água mineral São Geral. Voltaremos em instantes. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, na companhia da doutora Monique. Mas agora eu quero te agradecer, doutora. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. Foi maravilhosa essa nossa conversa. O importante, acima de tudo, é que o recado foi dado, né? Cabe a cada um agora tomar as suas devidas, nas suas devidas proporções, terem os seus cuidados com a sua saúde e viverem mais, né? Muito obrigado, doutora. E volto mais vezes, meu cafezinho vai ser sempre lhe oferecido com muito carinho. Eu que agradeço estar aqui novamente e vou esperar o convite para o próximo café. Se Deus quiser. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Eu quero começar mandando aqui um abraço para o meu amigo Galdino, né? Galdino, tive com ele hoje aí, ele disse que acompanhava o programa Café com Leite diariamente, né? Um abraço para você, Galdino. Mandar também um abraço para Jorge, na cidade de Jardim, Dona Luísa. Mas o Belisário era o prefeito de Jardim. Encontrei com ele e ele disse, eu assisto você, Leite. Eu digo, prefeito não tem tempo de assistir programa, deixa de conversa, mas ele disse que assistiu o Café com Leite é o prefeito anterior, porque agora era que inclusive é médico, e foi afastado do doutor aí. Doutor Coutinho, né? Estão até discutindo aí, mas parece que ele recorreu e continua, enfim. Dona Luísa no Belmonte, lá no Crato, Terezinha no Conviver, seu Ananias e Dona Glória lá no Tiradentes, Rosana Tavares Barbosa no Socorro, ela disse que aprende muito com o programa Café com Leite, que legal. Meus irmãos, olha, Soares, Vicente e Verônica, sempre ligado. Esses daqui, ele me manda uma foto todo dia, Soares, obrigado, viu? Meu amigo, meu amigo Nelson, eu não vou mandar um abraço para você, eu vou mandar um abraço para Diana, sua irmã, que ela mandou uma foto para mim dizendo que está assistindo o Café com Leite. Você não manda, então você só faz dizer que assiste, eu não vou acreditar mais não. Doutora Francisca, que é advogada, doutora Francisca Bezerra, sim, aqui da família Bezerra, só ela é advogada, a família todinha é médica, é de laboratório, por uma cabeça, a produção mandando ali. Doutor Queiroz, também advogado, ligado sempre no programa. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora por esse carinho, por essa audiência maravilhosa. É a razão de nós estarmos aqui com mais de 1.800 edições no ar pela TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri e também pelas nossas plataformas digitais. Em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você com os meus convidados, levando informações ricas e pertinentes, fica o nosso agradecimento. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.